aí junto comigo no encontro lá em Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45. Marcos 1, 40 a 45. Enquanto você abre a Bíblia, enquanto você liga a sua Bíblia lá, queria convidar você a orar mais uma vez e que Deus possa nos abençoar nessa noite com a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, como o Senhor já tem falado até aqui, através dos louvores, através, ó Deus, das orações. Eu sei que o Senhor continuará a falar. Ainda, Senhor, que estamos limitados em público por causa do decreto, mas estamos na Tua presença. E o Senhor disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Por isso eu creio, ó Deus, que além dos que estão aqui no prédio, cultuando ao Senhor, eu creio que os meus irmãos estão também agora conectados. Então somos muito mais de 2 ou 3. E queremos buscar a Tua presença, queremos engrandecer o Teu nome, queremos, ó Deus, ser revestidos do Teu Santo Espírito, para que, Senhor, possamos suportar as dores que a existência nos traz, e a angústia e a ansiedade desse tempo. Queremos colocar isso diante do Senhor, como o apóstolo Pedro nos ensinou, que devíamos lançar diante do Senhor as nossas ansiedades, pois o Senhor tem cuidado de todos nós. E creio, Deus, que o Senhor está cuidando de todos nós agora. Por isso, Senhor, aplique a Tua palavra em nossos corações e que seja o Teu Espírito a falar. É assim que eu oro. Amém e amém. Marcos 1, 40 a 45. Aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fique purificado. Verso 42. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado, e advertindo-o severamente, Jesus logo mandou embora, dizendo: olha, não digas para ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e divulgar por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora em alguns lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Lepra. Hoje a gente não usa mais esse nome, pouquíssimas vezes a gente usa esse nome, lepra. Conhecemos mais como hanseníase. Porém, nos tempos de Jesus, a lepra era o maior terror para aquele momento, pois a lepra era uma enfermidade que isolava as pessoas. Toda doença de pele era considerada ou chamada de lepra naquele tempo. Hoje a gente tem algumas distinções, temos algumas separações nisso. Hoje a lepra, pouquíssimos lugares as pessoas ficam isoladas. O Brasil, por exemplo, não sei, se alguém souber, põe aí no grupo, põe aí na live, mas se existe um leprosário. Uma vez eu fui no congresso de missões e a missionária disse que no país que ela estava havia sim uma cidade que era um leprosário. Aquela cidade só tinha leprosos e ela trabalhava ali. Ela era fisioterapeuta e missionária da Junta de Missões Mundiais e trabalhava lá nesse lugar
cuidando de leprosos, pessoas abandonadas pela família, pela sociedade, e ela estava ali cuidando dessas pessoas. Isso nesse século XXI, eu sei que existem países, Brasil eu não sei, mas hoje a lepra ela pode ser cuidada, ela pode ser trabalhada, ela tem remédio, hoje temos tecnologias para cuidar de pessoas assim. Mas no tempo de Jesus não. A lepra cobria ali, como eu disse, uma vasta gama de enfermidades da pele. E essa palavra lepra, que vem lá do grego lepros, e depois veio para o latim lepin, que é descascar a pessoa. O leproso era uma pessoa que se descascava e tinha que ficar isolado, pois era contagioso. E quando eu estava pensando nesse encontro de Jesus com esse leproso, comecei a pensar no nosso tempo hoje. Ainda que não seja um surto de lepra, mas estamos numa pandemia de coronavírus. E a gente precisa se isolar das pessoas. Os leprosos se mantinham afastados e, segundo a tradição, aquele que era leproso, ele precisaria... se ele andasse nas ruas, ele tinha que gritar que era imundo, 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 para que as pessoas se distanciassem dela. Tinha que andar ao contrário do vento, e não a favor do vento, porque acreditavam que poderia levar pelo vento. Então era uma pessoa além ou aquém completamente da sociedade. E esse homem, ele fica sabendo de Jesus, ele vai até Jesus. Esse homem vai até Jesus buscando cura. E parece estranho, mas os rabinos acreditavam que somente Deus poderia curar alguém de lepra. Só através de um milagre. Como eu disse, não é como nos dias de hoje, que temos tecnologia, remédios, que pode dar uma vida normal, uma vida na sociedade para aqueles que sofrem da hanseníase. Naquele tempo não. Só um milagre divino. E por que ele vai até Jesus então? Porque ele vai até Jesus porque ele ouviu e creu que ele seria o Messias. Os rabinos ensinavam que o Messias poderia curar alguém de lepra. A lepra era comparada no Novo Testamento como resultado de pecados. A gente precisa entender e contextualizar hoje, pois já temos esse discernimento, que doenças não é como João falou há pouco, não é que Deus mandou um raio ali, mandou uma doença, porque ele é cruel, é um Deus tirano. Mas naquele tempo, diante dessa cultura, era assim. Nós sabemos que muitas das nossas doenças hoje são resultados das nossas próprias escolhas, do nosso próprio jeito de viver. Mas aqui, para esse momento, a lepra é sinônimo de pecado. E pensando em pecado, a gente começa a perceber que esse sim é uma lepra que se alastra. A Bíblia, a mensagem, em 2 Pedro 3,9, diz que Deus não está atrasado com a sua promessa, como alguns pensam. Ele está se contendo por causa de vocês, atrasando o fim porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para mudar. Quando a gente pensa em pecado, e a gente olha o caos que está esse mundo hoje, essa semana lendo uma matéria, não sei se foi agora essa semana, mas eu li a matéria essa semana, de uma mãe que foi presa, acusada de matar o filho queimado. Isso é resultado de vidas que estão afastadas de Deus. Porque vidas que estão próximas de Deus são vidas que amam vidas. E aí a gente lê essas matérias, a gente vê essas crueldades,
E a gente começa a imaginar por que Deus não volta, não manda logo Jesus, por que Deus já não aniquila tudo, por que Deus já não faz o fim do mundo. Vai dizer que a gente nunca pensou nisso. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, Deus não está atrasado. Deus não perdeu a hora de trazer o fim à maldade. Mas Ele tem feito com que a gente chegue cada vez mais perto dele para que ninguém se perca. Eu digo isso comparando, então, a lepra com o pecado. Eu quero falar do pecado, quero falar desse afastamento da presença de Deus. Que é isso que tem feito a humanidade sofrer e perecer. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 2, de 4 a 7, ele vai dizer, olha, pois ele quem? O Senhor, anseia que todos sejam salvos e compreendam essa verdade. Deus está de um lado e todo mundo está do outro. E Cristo Jesus, Ele é o próprio, e Cristo Jesus, Ele próprio um homem, está entre eles, a fim de uni-los, ao dar a sua vida por toda a humanidade. Esta é a mensagem que todo momento a gente precisa anunciar, que Deus enviou Jesus Cristo para curar o pecado, que é uma doença que tem nos aniquilado, que tem nos matado. E a gente precisa entender que pecado é aquilo que nos afasta de Deus e nos afasta do outro. Se a gente olhar as redes sociais, a mídia, o que a gente encontra de pessoas brigando entre si, se mutilando emocionalmente, fisicamente, porque vão se afastando cada vez mais de Deus e vão isolando outros. Pensando em lepra e agora Covid, quantas pessoas menosprezam, fazem vista grossa para alguém que pegou Covid, num ato completamente desumano de maltratar o outro. Como se fosse um leproso nos tempos de Jesus que transmitia. Esse texto, esse emblema que vem trazendo a lepra para os nossos dias, era uma doença muito terrível. Imagine um homem que está lá com a sua família, amanheceu, foi dormir tranquilo, normal, mas amanheceu com uma pele não muito bonita numa parte do corpo, e percebe que essa mancha está aumentando. Ele mostra para a esposa, para os filhos, e quando percebe, precisa ir ao sacerdote. Ele mostra ali a mancha para o sacerdote, ele examina e diz, olha, é lepra. Você precisa se isolar das pessoas da sua casa e do seu convívio. E agora você precisa voltar em casa, não pode abraçar a esposa, não pode abraçar os filhos, e precisa colocar uma roupa feita de pano, de saco, e ir para o lugar dos leprosos. O leproso naquele tempo de Jesus, ele era considerado e chamado de morto-vivo, porque já era decretado sobre a vida do leproso a morte. Então eles eram literalmente mortos-vivos. Não eram zumbis, tá? Os adolescentes estão aqui, mas era quase. E ele perde agora todo o contato da família, todo o contato com os filhos, com os amigos. Ninguém mais pode procurá-lo. Então, quando eu olho esse encontro de Jesus com o leproso, eu entendo muito bem nosso tempo. O tempo que nós estamos vivendo com essa pandemia.
eu começo a entender muito bem a dor de muitas pessoas que estão com seus entes queridos nos hospitais e não podem ir lá visitá-los. Não sei como que é, mas dá para entender. Mas o que eu recebo do Senhor, olhando para esse texto, é que temos uma esperança. Ainda que eu não possa abraçar ou receber um abraço, Ele nos abraça. Ele nos visita. Porque a lepra transformava as pessoas numa carcaça humana, trazendo dores, trazendo consequências. E como eu disse, ele não poderia se tocar, nem tocar em ninguém, nem ser tocado. Ele vai até Jesus, encontra-se com Jesus e pergunta: se o Senhor quiser, pode me curar? Primeiro, ele já quebrou uma regra da lepra, ele não poderia ir próximo de ninguém. Ele correu risco de ser apedrejado, risco de ser morto ali entre todo mundo, porque ele não poderia estar entre as pessoas. Mas ele cria que Jesus era aquele que poderia trazer solução para ele. Ele viu em Jesus a esperança para a dor dele. Ele viu em Jesus a esperança de poder voltar e abraçar a esposa, os filhos, conviver com os amigos. Essa declaração extraordinária: se quiseres, pode me curar. É como se ele dissesse: Senhor, tu és a minha única esperança. Tu é a única esperança que eu tenho. Ele dá testemunho de que Jesus é o próprio Messias. Como eu disse, da tradição rabínica, o judeu acreditava que lepra só quem curaria seria Deus, ou Cristo, ou Messias. Então ele olha para Jesus e diz: esse aqui é alguém que pode me curar. Quando eu olho para aquilo que o pecado tem feito nas nossas vidas, eu vejo que é necessário termos um encontro diário com Jesus, porque pesa sobre nós essa doença chamada pecado. As consequências das nossas escolhas erradas, mas temos uma esperança: nós podemos nos encontrar com Jesus. Nós podemos ir até Ele e dizer: Senhor, me perdoa. Esse encontro de Jesus com o leproso ensina justamente isso, que nós podemos ser purificados, nós podemos ter uma vida tranquilizada, não no sentido de que tudo agora não vai dar mais errado, tudo agora vai dar certo na minha vida, mas no sentido de que se eu estou com Ele, a minha vida pode ser transformada, pode ser mudada. Esse leproso não foi mais o mesmo depois que encontrou com Jesus. Esse leproso nos mostra que nós podemos voltar a adorar ao Senhor. Porque o leproso não tinha direitos nem mesmo de ir para o templo adorar o Senhor. Ele tinha que ficar afastado. Conta-se a história que na Idade Média eles ainda usavam a lei de Moisés com os leprosos. E a partir do momento que aquela pessoa era considerada leproso, o sacerdote chegava diante dele e ali já o declarava morto, vestia aquele homem de um pano negro, para que quando as pessoas botassem o olho nele já reconhecessem que ele era um leproso. E lhe enviavam esses homens para um lugar chamado Lazarento. Talvez você já ouviu esse nome, já chamou alguém disso. Então cuide-se para não chamar mais, pois Lazarento era o lugar onde os mortos-vivos eram enviados, pessoas que não tinham mais condições, segundo ali os sacerdotes, de viver em sociedade. Era o lugar dos leprosos. Nós chamamos aí também de leprosários, mas ali na Idade Média eram os lazarentos, ou o lugar chamado Lazarento. E esse homem não poderia, ou essa mulher não poderia entrar na igreja.
Em alguns casos, em algumas igrejas, era feito um buraquinho na parede, com o objetivo de que eles do lado de fora pudessem assistir ali as missas ou os cultos. Irmãos, pessoas que eram isoladas da sociedade, pessoas que não podiam adorar ao Senhor. E o que isso traz para o nosso dia, traz para a nossa vida hoje? Que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. O pecado faz com que eu não tenha prazer em adorar a Deus. Imagine um leproso naquele tempo, onde colocaram na cabeça dele de que ele era leproso justamente porque ele estava em pecado. E que Deus estava punindo. Então, para que ele vai procurar a Deus? Porque na cabeça dele, ele já foi colocado na cabeça dele que Deus não amava ele. Quando esse homem procura Jesus, e Jesus o cura, ele percebe que Deus sim o amava. Entenda que é isso que o diabo faz muitas vezes na nossa vida, quando caímos em pecado, e ele começa a apontar o dedo e dizer que você não tem mais jeito, que você não é amado por Deus, por isso está assim ou assado. Mas eu quero dizer algo para você, queridos, que Deus te ama sim. E Ele está sempre pronto a te encontrar aonde você quiser, aonde você o invocar, o chamar. O complicado, e aí novamente faço a comparação da lepra e do pecado, é que existia um tipo de lepra que dizem que é uma lepra anestésica, uma lepra que ela atinge as extremidades dos nervos. E quando ela chega a esse ponto, a pessoa perde ali a sensibilidade. E ela só percebe que teve lepra ou que teve esse tipo de lepra quando ela se machuca, quando queima, quando acontece algo naquele local. Ela fica anestesiada ali, ela não sente dor. A vida dentro do pecado, ela faz isso, ela tira a nossa sensibilidade. Ela faz com que a gente caia em um abismo atrás de outro abismo e vai nos cegando ao ponto de não percebermos que verdadeiramente estamos cada vez mais longe de Deus e mais próximo da morte eterna sem Deus. Muitos não têm tido esse cuidado e têm feito com que não confiem em Deus com as suas vidas, com o seu jeito de ser, e praticam e vão praticando o pecado, vão se anestesiando e vão calcificando os seus corações porque não querem ter um encontro com Jesus. É mais ou menos parecido com aquela historinha do sapo que foi jogado dentro do caldeirão para ser cozinhado e o cozinheiro queria fazer ali bem fresco o sapo e sabia que se colocasse ele dentro da água quente ele ia pular fora. Então o que ele fez? Colocou o sapo dentro da água, na temperatura ambiente, ligou o fogo. E ele foi se acostumando com a temperatura, até que morreu cozido. Ainda que seja drástica essa ilustração, mas é o que o pecado faz com a gente. É o que o afastamento de Deus faz com a gente. Imagine você, se você se afasta de Deus, amanhã você toma uma decisão e fala, eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, eu não quero saber mais desse negócio. E na mesma hora que você tomasse essa decisão, viesse uma desgraça na sua vida. Aí você, opa, isso tem a ver com a decisão que eu tomei? Não vou me afastar de Deus, o Senhor me perdoa, você já ia ligar para mim e falar, pastor, preciso conversar com o senhor faz uma oração forte, como volta e meia eu escuto esse negócio. Mas aí você começa no seu coração a pensar, sabe, igreja, adorar a Deus,
isso não está fazendo sentido para mim. E aí você começa, aos poucos, se afastando. E aos poucos tendo uma impressão de que está sendo bom esse negócio. Está sendo bom ficar longe de Deus. Porque agora você tem, entre aspas, uma liberdade. Porque antes parecia que não tinha. Porque na sua cabeça você criou aí que o servir a Deus tira liberdade. Aí se passa um mês, se passa 2 meses, e a tua vida aparentemente está boa, mas vai passando o tempo, você começa a perceber que está perdendo algumas coisas, perdeu alguns amigos, e assim por diante, já deu para entender. Assim como o sapinho lá dentro da água que foi se esquentando aos poucos. O inimigo das nossas vidas, irmãos, ele é muito astuto, e já disse isso aqui na igreja, ele nunca mostra o pecado como uma coisa ruim. Ele é sempre mostrado, demonstrado, visualizado como coisa boa. Porque ninguém vai pegar uma garrafa. Quem aqui, dos irmãos presentes, porque o de casa eu não estou vendo me responder, mas quem aqui chegar em casa, tiver na geladeira uma garrafa com uma caveira e um X nela, vai beber? Quem? Botaram por engano na geladeira. Você ia, João? Você ia, André? Dentro da geladeira uma garrafa com... Por quê? O que representa o desenho de uma caveira com um X? Normalmente é veneno. Talvez aqui os adolescentes iam procurar os pais e dizer: ô, quem que botou o veneno aqui dentro da geladeira? Que loucura é essa? Agora imagine o mesmo veneno, a garrafa de refrigerante daquele que você mais gosta. Talvez você tomaria. Só para a gente entender, no início da pandemia, começaram a vender uma garrafa, não sei se deu problema aquilo, mas álcool, 70% em garrafas igualzinho garrafa de água. A Paula e eu quase que caímos nessa de pegar achando que era água. Igualzinho garrafa de água, olha o perigo. Irmãos, o pecado é igualzinho, ele vem com aparência boa, uma aparência agradável. E essa aparência vai ser de acordo com aquilo que te tenta. E isso vai fazendo nos afastar cada vez mais de Deus e de Jesus. E por isso Ele nos convida a ter um encontro com Ele. E por mais, querido, que você está em casa, se sinta longe dele, sujo, talvez como esse leproso, você pode ir até Ele para adorá-lo e dizer: o Senhor pode me curar, o Senhor pode me perdoar, o Senhor pode me receber. Mas há algo que dentro desse questionamento, dentro dessa vivência desse leproso, me chama a atenção. Esse deveria ser um homem muito tristonho na vida dele, muito isolado na vida dele, porque era o normal para a vida dos leprosos, era o comum. O verso 40 diz assim, que se aproximando dele um leproso, lhe suplicou de joelhos: se quiseres, pode me purificar. E eu fico trazendo isso para as nossas vidas hoje, diante daqueles que caem, que cometem erros, que cometem pecados. Nós como religiosos, nós como aqueles que estão dentro da igreja. Será que se as pessoas chegarem até nós estamos dispostos mesmo a nos sujar na lama e andar com essa pessoa que pecou? Porque infelizmente nesse tempo que Jesus estava, e não sei se é diferente do nosso hoje, os religiosos se afastavam daqueles que andavam errantes no modo de ver deles. Eles não se misturavam aos pecadores. Por isso que Jesus fez grande diferença no seu tempo, e possivelmente foi essa diferença de Jesus que chamou a atenção daquele leproso. E às vezes nós começamos
a olhar para aqueles que caíram e nos omitir, nos afastar, a olhar para eles como leprosos, não querendo nos contaminar com eles, enquanto o que Deus espera de nós é que nós apresentemos a eles, que levemos a eles o amor de Deus, que eles se sintam amados por Deus. E é isso que as pessoas hoje na nossa sociedade esperam de uma igreja, esperam de você e de mim, que façamos a diferença no meio dessas pessoas. Pois elas estão sedentas de Deus, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, pandêmico. Esperando realmente pessoas que as amem, que as valorize, que as toque. Irmãos, o maior desafio nosso depois que passar essa pandemia vai ser sair distribuindo abraços, porque vai ter de gente carente de abraço. Abraço de verdade. Abraço que faz o coração acelerar por verem que são amados e amadas do Senhor. E aí a gente precisa aprender com esse homem, que nós que já andamos com Jesus e temos aí diante dele o perdão já nos dado, a gente não deve mais ficar se contendo em anunciar. Olha o que diz o verso 43 a 45. Advertindo severamente, Jesus logo mandou embora, dizendo: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e divulgar por toda parte. Desse modo, Jesus não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Esse leproso foi um verdadeiro discípulo desobediente, né? Jesus falou: vai lá, fica quietinho, não fala nada. Por que Jesus faz isso? Porque ele já sabia do resultado. As pessoas estavam sedentas, não de religião, mas sedentas de ver Deus agindo através de homens de Deus. E aquele homem não se conteve. Imagine você, aqui o texto não diz quanto tempo ele ficou vivendo como leproso, mas imagine aí o tempo que ele ficou afastado da sociedade, e agora é curado, ele não poderia se conter. Ele tinha que falar, antes dele gritava: olha, eu sou impuro, eu sou impuro. Agora ele grita: eu estou limpo, o Messias chegou, eu fui curado. Ele saiu anunciando, porque ele teve um encontro com Jesus que gerou vida. Lembra, o leproso era um morto-vivo, e agora ele está vivo, de verdade. O que eu tiro para a nossa vida, irmãos, que nós já fomos alcançados por essa cura vinda de Jesus, nós já tivemos um encontro com Ele que gera vida, e a gente tem que agora anunciar, falar através do nosso dia a dia, com aquelas pessoas que nós ansiamos encontrar um dia no céu, mas é com você e comigo que precisa partir essa iniciativa, de falar com as pessoas do nosso convívio. Sabe, queridos irmãos, eu confesso, é muito ruim vir para a igreja e ver a igreja vazia. Só os irmãos do Ministério de Louvor. E já louvo a Deus, porque até então era só eu e o Gabriel gravando o culto. Mas é ruim ver os bancos vazios. É ruim não ver mais aquele movimento. Mas sabe, a igreja ela não pode parar. Você é a igreja. E nesse momento em que você não pode chamar o seu mais um para ir no pequeno grupo, que nós não podemos, por enquanto, fazer nos feriados, o nosso dia da comunhão, como fizemos em 2019, não podemos ter os nossos encontros em chácaras, mas você pode fazer uma coisa: investir na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus, com oração, fazendo como esse leproso, saindo, anunciando as bênçãos de Deus sobre a sua vida.
Parece que o nosso contato diário com o sagrado faz com que a gente deixe isso de lado. E vamos vivendo a nossa vida, no nosso dia a dia, com as nossas preocupações, e vamos deixando isso de lado. E nós não vamos mais anunciando, nós não vamos mais proclamando, nós não vamos mais gritando, foi Jesus que fez isso comigo. E aí os nossos amigos que continuam ainda vivendo no pecado, que ainda não foram encontrados por Jesus, estão lá. Por isso, caminhando já para o fim, eu quero fazer um desafio para você que está aqui, você que está em casa. Invista nas vidas das pessoas, elas querem encontrar com você no meio do caminho. Você hoje é representante de Jesus. Elas querem encontrar com você, elas querem ouvir as boas novas. Elas querem ouvir quem é Jesus, o que Jesus está fazendo na sua vida. Jesus trouxe a vida desse homem o que nenhuma outra pessoa poderia fazer, que é trazer vida para ele. O que me chama a atenção ainda mais desse texto é que todos aqueles que tocassem ou fosse tocado por um leproso ficariam impuros por 7 dias. Para mostrar se ele foi contaminado ou não. Normalmente quem era tocado ou tocasse no leproso era contaminado. E quando Jesus toca no leproso, não é Jesus que fica contaminado, mas é o leproso que fica limpo. Porque quando nós chegamos diante de Jesus, tudo aquilo que nos suja, tudo aquilo que nos magoa, tudo aquilo que traz dor, tudo aquilo que faz com que a gente se afaste dos outros, é purificado, é trazido normal, de novo ao comum da nossa vida. A gente consegue ter vida, a gente consegue sorrir. Por isso eu convido você hoje a deixar que Jesus te toque, porque Ele sabe muito bem das tuas dores. Jesus sabe muito bem as marcas que você carrega, as angústias que você está vivendo, os medos que você sente. Jesus sabe. E por Ele saber, Ele está agora do seu lado, esperando simplesmente que você fale, como falou esse leproso: Senhor, se puderes, pode me curar. Senhor, se puderes, pode me perdoar. Senhor, se puderes, pode tirar de mim essa dor. Então, querido, eu quero convidar você nessa noite a ter um encontro de vida com Jesus. E dizer para Ele o que você está sentindo agora. Porque Ele está aí. Ele está aqui. Ele sabe. Por isso eu quero convidar você a orar e a ter esse encontro de vida com Ele. Diga para Ele o que está doendo. Diga para Ele o que você está sentindo. Confesse para Ele as tuas angústias. E Ele vai com certeza trazer para você a solução. Deus, eterno e bondoso Pai, o Senhor sabe o que nós estamos sentindo. O Senhor sabe o que nós estamos passando. O Senhor agora está do lado dessa pessoa em casa, ou no escritório, seja onde for e o dia que for que está assistindo esse culto. O Senhor sabe o que essa pessoa está vivendo agora. Por isso eu peço, Senhor, que visite-a. Toque, Senhor, nessa pessoa. Livre, ó Deus, do mal e do malvado. Que ela receba do Senhor agora o perdão do seu pecado e seja aproximada do Senhor. Para que possa, ó Deus, ter uma vida, a vida que o Senhor já reservou para ela ou para ele. O Senhor conhece, Senhor, as nossas angústias. O Senhor conhece as nossas ansiedades. O Senhor sabe que perturba a nossa alma. Por isso colocamos isso diante do Senhor nessa noite. Visite cada um, Pai. Leve transformação e cura. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.